Pare tudo agora e me escute com atenção total, porque o que vou te dizer nos próximos segundos pode salvar o relacionamento mais importante da sua vida. Neste exato momento, enquanto você está assistindo a este vídeo, existe uma batalha espiritual acontecendo ao redor da pessoa que você ama. Forças invisíveis estão trabalhando para afastar vocês, para plantar dúvidas, para criar mal-entendidos, para destruir o que vocês construíram. E se você não entrar em oração de guerra agora, não nos próximos dias, mas agora, você pode acordar amanhã, semana que vem ou mês que vem, e descobrir que perdeu essa pessoa. Não porque o amor acabou, não porque vocês não eram compatíveis, mas porque você subestimou o poder do inimigo e não usou a única arma que realmente funciona, a oração. Eu sei que parece exagero. Eu sei que você pode estar pensando, isso é só mais um vídeo gospel tentando assustar as pessoas. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas, e você responde com honestidade brutal. Vocês têm brigado mais ultimamente sem motivo aparente? Pequenas coisas que antes não incomodavam agora viram discussões enormes? Você tem sentido uma distância emocional crescendo, mesmo quando estão fisicamente juntos? Tem surgido tentações, pessoas se aproximando de um de vocês de forma suspeita? Apareceram problemas financeiros do nada que estão gerando tensão? A comunicação que antes fluía natural, agora está travada. Se você respondeu sim para duas ou mais dessas perguntas, presta atenção porque isso não é coincidência. É ataque espiritual. E ataque espiritual não se resolve com conversa, com terapia de casal, com finais de semana românticos. Se resolve com oração de guerra. O inimigo sabe identificar os relacionamentos que têm propósito de Deus. Ele sabe reconhecer quando duas pessoas juntas vão gerar impacto no reino, vão criar família forte, vão ser testemunho de amor verdadeiro que inspira outros. E quando ele identifica isso, ele não fica de braços cruzados assistindo. Ele mobiliza todo o arsenal dele para destruir antes que floresça completamente. E a tática principal dele é sutil. Ele não chega com tentação óbvia de traição. Não começa com algo escancarado. Ele começa devagar, plantando pequenas sementes de irritação, de incompreensão, de cansaço. Uma palavra mal interpretada aqui, um silêncio carregado ali. Uma comparação inconsciente com outras pessoas acolá. E aos poucos, sem vocês perceberem, o que era amor vai virando tolerância, tolerância vai virando irritação, irritação vai virando distância, até que um dia um de vocês acorda e pensa, será que ainda vale a pena? E aí já é quase tarde demais. Mas tem uma coisa que o inimigo não consegue resistir, não consegue bloquear, não consegue derrotar: oração genuína feita com fé. Quando você dobra seus joelhos e intercede por esse relacionamento, quando você clama o sangue de Jesus sobre vocês dois, quando você quebra toda a maldição geracional que tenta se repetir na vida de vocês, quando você amarra todo o espírito de separação, de divórcio, de traição, de frieza emocional, quando você declara com autoridade que esse relacionamento é de Deus e que nada vai separá-los, você está ativando forças celestiais. Você está mobilizando anjos. Você está abrindo o céu sobre vocês. E aí não importa quão forte seja o ataque, ele não prevalece. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Agora eu preciso que você faça algo comigo neste exato momento antes de continuar assistindo. Isso aqui não é canal comum que você assiste e esquece. Este é um canal de oração de guerra, de intercessão poderosa, de decretos que mudam realidades. E se você quer que Deus proteja seu relacionamento, se você quer que as orações deste vídeo tenham efeito máximo sobre sua vida, você precisa se conectar com esta comunidade de intercessores. Então clica agora no botão de inscrever bem abaixo deste vídeo. Não deixa para depois. Não pensa, eu inscrevo depois. Faz agora. E ativa o sininho de notificações, porque todo dia tem oração nova, tem palavra nova, tem decreto novo que pode ser exatamente o que você precisa ouvir naquele dia. E se você já é inscrito,
deixa aquele like agora mesmo e comenta: eu cubro meu relacionamento com o sangue de Jesus. Porque seu comentário não é só apoio ao canal, é uma declaração espiritual de fé. Quanto mais pessoas declarando isso, mais forte fica a corrente de oração. Então faz isso agora antes de continuar. Deixa eu te contar uma verdade que poucos pregadores têm coragem de falar. Existem relacionamentos que terminam não porque era da vontade de Deus, mas porque ninguém orou. Deus não vai forçar bênção em ninguém. Ele não vai intervir sobrenaturalmente se você não pedir intervenção. Ele te deu livre arbítrio e ele respeita isso. Então, se você não está orando pelo seu relacionamento, se você não está intercedendo pela pessoa que você ama, se você não está travando batalha espiritual pela proteção de vocês, você está deixando a porta aberta para o inimigo agir livremente. É como ter uma casa sem tranca na porta e reclamar que entraram ladrões. Você não pode negligenciar a vida de oração e depois questionar por que as coisas deram errado. E quando eu falo oração, não estou falando daquelas orações decoradas que você reza no piloto automático antes de dormir. Não estou falando de Deus abençoa meu namoro, amém, dito em 5 segundos. Estou falando de oração de guerra. Oração que entra no quarto, fecha a porta, se prostra, chora, intercede com gemidos, declara a palavra, quebra maldição, amarra demônio, solta bênção. Oração que dura meia hora, 1 hora, quanto tempo for necessário. Oração que te deixa cansado fisicamente, mas fortalecido espiritualmente. Oração que o inimigo ouve e treme porque sabe que acabou para ele. Você sabia que muitos relacionamentos que terminaram em separação dolorosa poderiam ter sido salvos se alguém tivesse orado de verdade? Eu não estou falando dos relacionamentos que Deus encerrou porque eram tóxicos ou porque a pessoa não era a certa. Estou falando dos relacionamentos que eram de Deus, que tinham potencial lindo, que poderiam ter sido casamentos abençoados, famílias poderosas, mas que foram destruídos porque ninguém vigiou em oração. O próprio Jesus disse para os discípulos no Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar significa estar atento aos sinais. Orar significa tomar ação espiritual. E se você não está fazendo nenhum nem outro, você está vulnerável. Tem gente assistindo agora que já está sentindo o relacionamento esfriar e está com medo de perder a pessoa, mas não sabe o que fazer. Deixa eu te dizer o que fazer. Pare de tentar resolver tudo no natural. Pare de ter aquelas conversas tensas tentando consertar as coisas só com palavras. Pare de ficar se culpando ou culpando o outro. Isso tudo é importante, sim. Comunicação é essencial. Mas se você não atacar a raiz espiritual primeiro, você vai ficar só apagando incêndio na superfície enquanto o fogo continua queimando por baixo. Vai pro secreto, fecha a porta do quarto, desliga o celular e briga com Deus. Não literalmente brigar, mas interceder com intensidade. Diz: Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não tocar no coração dessa pessoa. Eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não quebrar toda a fortaleza que está se levantando entre nós. Eu declaro que o inimigo não vai roubar o que o Senhor juntou. E aqui está algo poderoso. Quando você ora pela pessoa, você não está apenas pedindo que Deus mude ela. Você está permitindo que Deus mude você também. Porque muitas vezes o problema não está só no outro. Muitas vezes você também tem contribuído para o desgaste com suas atitudes, suas palavras, sua falta de paciência, seu egoísmo, seu orgulho. E quando você começa a orar de verdade, o Espírito Santo começa a te confrontar, a te mostrar seus erros, a te moldar. E aí você sai da oração diferente, mais paciente, mais amoroso, mais compreensivo. E essa mudança em você impacta o relacionamento todo. Sabe qual é um dos maiores erros que as pessoas cometem? Elas só oram quando a situação já está crítica. Só correm para Deus quando a pessoa já falou em terminar, quando já descobriram uma traição, quando já está tudo desmoronado. Mas oração não é extintor de incêndio que você usa só na emergência. Oração é sistema de prevenção que você mantém ativo o tempo todo.
Você não espera sua casa pegar fogo para então pensar em segurança. Você instala alarme antes. Você previne. E espiritualmente é a mesma coisa. Você não espera o relacionamento estar no fundo do poço para então começar a orar. Você ora todo dia, todo dia, todo dia. Mesmo quando está tudo bem. Especialmente quando está tudo bem. Porque é quando está tudo bem que o inimigo mais ataca. Porque ele sabe que vocês estão desprevenidos. Olha só esse versículo poderoso em Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito. Não pode um pouquinho. Não pode às vezes. Pode muito. Sua oração tem poder para mudar comportamentos, para quebrar vícios, para curar feridas emocionais, para restaurar amor que esfriou, para trazer de volta paixão que morreu, para abrir olhos que estavam cegos, para amolecer coração que estava duro. Mas você precisa orar com fé. Não aquela oração duvidosa de, ai Deus, se for da sua vontade. Não. Oração de guerra declara, em nome de Jesus, esse relacionamento é de Deus e vai prosperar. Todo ataque do inimigo está quebrado agora. Todo plano de separação está cancelado agora. Toda tentação está anulada agora. Agora presta atenção, porque vou te ensinar algo prático que você pode começar a fazer hoje mesmo e que vai mudar completamente a dinâmica espiritual do seu relacionamento. Todo dia, preferencialmente de manhã, antes de começar suas atividades, você vai separar pelo menos 10 minutos. Mas se puder ser mais, melhor ainda, para orar especificamente pelo seu relacionamento. E você vai orar seguindo essa estrutura. Primeiro, gratidão. Você agradece a Deus por ter colocado essa pessoa na sua vida. Agradece pelas qualidades dela, pelos momentos bons que já viveram. Segundo, confissão. Você reconhece onde você tem errado, onde você tem sido egoísta, impaciente, orgulhoso. Terceiro, intercessão. Você ora pela pessoa, pelas lutas que ela está enfrentando, pelo trabalho dela, pela família dela, pela saúde emocional dela. Quarto, proteção. Você declara a proteção espiritual sobre vocês dois, quebra toda maldição, amarra todo o espírito de separação. Quinto, direção. Você pede que Deus guie o relacionamento de vocês, que mostre os passos que devem dar, que dê sabedoria nas decisões. E sexto, decreto. Você declara em voz alta as promessas de Deus sobre vocês. E tem uma coisa importante. Ore não só quando vocês estão separados fisicamente. Orem juntos também. Se vocês já moram juntos ou se são casados, estabeleçam um momento do dia onde vocês param e oram juntos. Nem que seja 5 minutos. Pode ser de manhã antes de sair. Pode ser de noite antes de dormir. Mas façam disso um hábito sagrado. Porque casal que ora junto, permanece junto. Não é clichê. É verdade espiritual. Quando vocês dois estão de joelhos diante de Deus, vocês lembram que não são apenas dois, mas três. Você, ela e Deus no centro. E enquanto Deus estiver no centro, nada consegue destruir. Mas eu sei que tem gente assistindo que a situação já está complicada. Já tem traição envolvida, ou já terminaram e você está tentando reconquistar, ou a pessoa está confusa entre você e outra pessoa. E você está desesperado, querendo saber se tem oração que funciona para casos assim. E eu vou te dizer com toda sinceridade, tem. Mas não é oração mágica. Não é reza decorada que você repete 50 vezes e pronto, resolveu. É oração de quebrantamento. É você chegar diante de Deus de coração despedaçado e entregar a situação completamente nas mãos dele. É você renunciar à vontade de controlar e manipular e dizer, Deus, se for para essa pessoa voltar, que seja pela sua vontade, não pela minha manipulação. Se for para essa pessoa ficar comigo, que seja porque o Senhor operou no coração dela, não porque eu forcei. E aí você solta de verdade. E solta é a coisa mais difícil de fazer, mas é a mais poderosa espiritualmente. Olha, eu preciso pausar aqui rapidamente porque tem algo muito importante que você precisa fazer.
Se você está sentindo que esta palavra está sendo óleo sobre suas feridas, se você está percebendo que Deus está falando diretamente com você através desta mensagem, então você não pode perder os próximos vídeos deste canal. Cada semana tem oração nova, tem ensinamento novo sobre relacionamentos sob a ótica espiritual. Tem decretos poderosos que centenas de pessoas estão testemunhando que mudaram suas vidas. Mas você só vai receber notificação se estiver inscrito. Então clica agora no botão inscrever. E tem mais. Aquele like que você deixa não é só um botão, é uma concordância espiritual. É você dizendo, amém, eu concordo com essa palavra. Eu recebo essa oração sobre minha vida. Então deixa o like agora. E comenta, declaro proteção sobre meu relacionamento. Porque quando você declara isso publicamente, você está fazendo um pacto espiritual. Faz isso agora antes de continuar. Agora deixa eu te revelar algo que pode chocar você. Muitas vezes a pessoa que você está tentando segurar não é o problema principal. O problema principal são as maldições geracionais que vocês carregam sem saber. Você já parou para pensar nos relacionamentos que você viu na sua família? Seus pais, como era o casamento deles? Seus avós, seus tios? Tem padrão de divórcio, de traição, de violência doméstica, de abandono? Porque essas maldições passam de geração em geração, até que alguém tenha coragem de quebrar em oração. E se você não quebrar, você vai repetir os mesmos erros que seus antepassados repetiram. Você vai ter os mesmos problemas. Você vai terminar da mesma forma. Então você precisa fazer uma oração específica de quebra de maldição geracional. E essa oração vai mais ou menos assim. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda maldição geracional de divórcio sobre minha vida e sobre o meu relacionamento. Eu quebro maldição de traição. Eu quebro maldição de abandono. Eu quebro maldição de violência. Eu quebro maldição de frieza emocional. Eu quebro maldição de adultério. Eu quebro maldição de separação. Tudo que meus pais passaram não vai se repetir comigo. Tudo que meus avós sofreram não vai chegar até mim. Eu sou nova criatura em Cristo e velhas coisas já passaram. Eu decreto que meu relacionamento é diferente, é abençoado, é protegido, é próspero. Em nome de Jesus, amém. E quando você faz essa oração com fé, você está literalmente cortando cordas espirituais que estavam te amarrando a padrões destrutivos. Você está se libertando. E essa libertação vai impactar não só seu relacionamento presente, mas seus relacionamentos futuros e até os relacionamentos dos seus filhos e netos. Porque quando você quebra a maldição geracional, você não está apenas se salvando, você está salvando sua descendência inteira. Agora tem outro aspecto que precisa ser endereçado. Perdão. Você não vai conseguir ter vida de oração poderosa se você está guardando mágoa, rancor, falta de perdão no coração. Jesus foi categórico em Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Você percebe o que ele está dizendo? Sua oração não vai ter poder se você está com o coração sujo de falta de perdão. Então, se seu parceiro ou parceira te magoou, se traiu sua confiança, se disse palavras que feriram profundo, você precisa perdoar. Não porque a pessoa merece, mas porque você precisa estar livre para Deus trabalhar. E perdoar não significa esquecer ou fingir que não aconteceu. Perdoar significa soltar a dívida emocional, significa parar de cobrar, significa deixar Deus ser o juiz, significa escolher não ficar remoendo a mágoa. E você faz isso não num estalo de dedo, mas numa decisão diária. Todo dia você acorda e escolhe perdoar de novo. Escolhe não trazer o assunto à tona. Escolhe não usar o erro passado como arma nas brigas. Escolhe realmente seguir em frente. E aí, quando você está orando pelo relacionamento, sua oração tem poder porque não tem bloqueio de falta de perdão. Mas tem gente que vai dizer, mas eu já orei tanto e nada mudou. E aí eu preciso te perguntar, você orou ou você só falou com Deus?
porque tem diferença. Falar com Deus é aquela reza mecânica que você faz sem fé, sem expectativa, só cumprindo o protocolo religioso. Orar de verdade é quando você crê que enquanto você está falando, coisas estão mudando no mundo espiritual. É quando você sente a presença de Deus no ambiente. É quando você se arrepia porque sabe que foi ouvido. É quando você sai da oração diferente do que entrou. Então, se você está orando e nada está mudando, talvez você precise orar diferente. Talvez você precise orar com mais fé, com mais intensidade, com mais quebrantamento, com mais autoridade. E outra coisa. Às vezes a resposta não vem imediatamente porque Deus está fazendo algo mais profundo do que você pediu. Você está pedindo que a pessoa volte, mas Deus está primeiro curando as feridas emocionais dela que fariam ela voltar, mas sair de novo. Você está pedindo que o amor seja restaurado, mas Deus está primeiro removendo padrões tóxicos de ambos que matariam o amor de novo, se não fossem tratados. Então não desista se a resposta está demorando. Continue orando. Continue crendo. Continue declarando. Porque no tempo certo você vai colher se não desfalecer. Tem uma história na Bíblia que me impacta muito. É a história de Ana em 1 Samuel. Ela era estéril e sofria muito por não ter filhos. E ela foi ao templo e orou com tamanha intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Ela estava orando e chorando tanto, tão quebrantada, que nem conseguia falar direito. E Deus ouviu aquela oração desesperada e abriu a madre dela. Ela teve Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. E eu te pergunto, quando foi a última vez que você orou pelo seu relacionamento com essa intensidade? Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus, intercedendo pela pessoa que você ama? Ou suas orações têm sido mornas, rápidas, superficiais? Se você quer resultado sobrenatural, você precisa de oração sobrenatural. Oração que incomoda. Oração que chama a atenção do céu. Oração que mobiliza anjos. Oração que faz o inferno tremer. E esse tipo de oração não se faz de qualquer jeito. Se faz quando você realmente está desesperado, quando você está no limite, quando você não tem mais para onde correr a não ser para os braços de Deus. E se você ainda não chegou nesse ponto, talvez você ainda não esteja levando a situação tão a sério quanto deveria. Então eu vou te dar um desafio. Por 30 dias, você vai orar todo dia pelo seu relacionamento. Não pode pular nenhum dia. Tem que ser todo dia. Nem que seja 15 minutos. E você vai ver Deus mover. Você vai ver mudanças acontecendo. Pode ser sutil no começo, mas você vai perceber. A pessoa vai começar a te procurar mais. As conversas vão ficar mais leves. A tensão vai diminuir. Vai surgir oportunidades de vocês se reconectarem. Coisas que estavam bloqueadas vão começar a fluir, porque quando você ora com constância e fé, você está edificando muralha de proteção espiritual ao redor do seu relacionamento que nenhum ataque consegue derrubar. Mas antes de eu continuar, eu preciso que você faça algo essencial neste exato momento. Este canal existe para fortalecer pessoas através da oração. Cada vídeo que sai aqui tem propósito de edificar, curar, restaurar vidas e relacionamentos. Mas o canal só cresce e alcança mais pessoas se você que está assistindo fizer sua parte. Então agora, neste segundo, clica no botão inscrever embaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E deixa aquele like para ajudar o algoritmo do YouTube mostrar este vídeo para mais pessoas que precisam urgentemente desta mensagem. E comenta. Escolho orar e não perder essa pessoa, porque seu comentário fortalece a corrente espiritual de todos que estão assistindo. Faça isso agora. Não continue sem fazer. Agora vou te contar algo que pastores raramente ensinam, mas que é verdade bíblica. Você tem autoridade espiritual para decretar coisas sobre sua vida e sobre seu relacionamento. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 19: Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
Você percebe o poder disso? Você tem autoridade para ligar e desligar coisas. Então você pode decretar: eu ligo meu relacionamento à paz de Deus, a amor verdadeiro, a compromisso mútuo, a crescimento espiritual. E eu desligo todo espírito de separação, de traição, de confusão mental, de frieza emocional, de tentação. E quando você declara isso com fé, baseado na palavra, isso tem validade no reino espiritual. Anjos recebem ordens, demônios são expulsos, mudanças acontecem. Mas a maioria dos cristãos vive sem usar essa autoridade porque ninguém ensinou direito. Vivem como mendigos espirituais quando Deus os fez príncipes e princesas. Vivem aceitando qualquer ataque do inimigo quando tem autoridade para expulsar. Então acorde para quem você é em Cristo. Você não é vítima, você é mais que vencedor. Você tem poder. Use esse poder para proteger seu relacionamento. Levante-se na autoridade do nome de Jesus e declare guerra contra tudo que está tentando destruir o que Deus juntou. E deixa eu te dar exemplos práticos de decretos que você pode fazer todo dia. Eu decreto que meu relacionamento está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Todo olho gordo lançado sobre nós volta para quem lançou. Toda inveja direcionada a nós é anulada agora. Toda fofoca, toda mentira, toda intriga plantada para nos separar está quebrada. Eu decreto que o amor entre nós cresce a cada dia, que a comunicação melhora, que a confiança se fortalece, que Deus nos guia em cada decisão. Que nosso relacionamento é testemunho da fidelidade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Você vê como é específico? Como é direto? Como tem autoridade? Não é aquela oração genérica, Deus abençoa a gente. É decreto poderoso baseado em verdades bíblicas, e quando você ora assim todo dia, você está literalmente programando sua atmosfera espiritual. Você está estabelecendo a agenda do céu sobre sua vida, ao invés de aceitar a agenda do inferno. Agora vou te revelar o maior segredo de todos sobre oração pelo relacionamento. O verdadeiro propósito não é só manter vocês juntos. É fazer de vocês duas pessoas melhores, mais maduras, mais parecidas com Cristo. Porque relacionamento não é só sobre sentimento, sobre paixão, sobre estar apaixonado. É sobre duas pessoas que escolhem crescer juntas, que escolhem se tornar melhores versões de si mesmas, que escolhem refletir o amor de Cristo. Então, quando você ora pelo relacionamento, você não está apenas pedindo que não terminem. Você está pedindo que Deus os transforme, que os molde, que faça deles o casal que ele sonhou desde o princípio. E isso às vezes é doloroso, porque para Deus moldar, ele precisa quebrar algumas coisas. Precisa quebrar orgulho, precisa quebrar egoísmo, precisa quebrar padrões tóxicos, precisa quebrar ilusões. E nesse processo de quebra, dói. Às vezes, parece que está piorando antes de melhorar. Mas confie no processo. Deus sabe o que está fazendo. Ele é oleiro expert. E se você se render ao processo de transformação, através da oração, você vai sair do outro lado tão mudado, tão renovado, que nem você vai se reconhecer. E seu relacionamento vai ser tão diferente, tão saudável, tão forte, que as pessoas vão perguntar qual é o segredo. E você vai poder testemunhar. O segredo é oração. Mas oração sem ação é morta. Tiago, capítulo 2, diz que fé sem obras é morta. Então você não pode só orar e depois continuar fazendo as mesmas coisas erradas que estavam destruindo o relacionamento. Você não pode orar pedindo que Deus restaure o amor e depois continuar tratando a pessoa com desrespeito. Você não pode orar pedindo fidelidade e depois continuar dando abertura para a tentação. Você não pode orar pedindo comunicação melhor e depois continuar se fechando emocionalmente. Oração precisa vir acompanhada de mudança de comportamento. Você ora e depois age de acordo com o que orou. Você pede sabedoria a Deus e depois toma decisões sábias. Você pede paciência e depois pratica paciência quando a pessoa te irrita. Entendeu? Oração abre o caminho no espiritual, mas você precisa caminhar no natural,
Deus não vai fazer mágica. Ele vai te capacitar, te fortalecer, te guiar, mas você tem que fazer sua parte. Se você está orando para relacionamento melhorar, mas não está disposto a pedir desculpas quando erra, não está disposto a mudar hábitos que irritam o outro, não está disposto a investir tempo de qualidade, então sua oração vai ser em vão. Porque Deus não vai forçar você a amadurecer. Ele oferece a graça, você precisa cooperar com a graça. Tem um ditado que diz: ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. E é exatamente isso. Você confia que Deus está no controle, que Ele está operando, que Ele vai fazer o impossível, mas você também faz o possível. Você ora e depois manda aquela mensagem carinhosa. Você ora e depois planeja aquele encontro especial. Você ora e depois inicia aquela conversa difícil que está sendo evitada. Você ora e depois busca ajuda profissional se necessário. Oração e ação caminham juntas. E sabe qual é a beleza disso tudo? Quando você começa a orar de verdade pelo seu relacionamento, você vai perceber que Deus começa a falar com você também. Durante a oração, Ele vai te mostrar coisas, vai te revelar onde você precisa mudar, vai te dar insights sobre como lidar com situações, vai te dar palavras certas para dizer na hora certa, vai te alertar sobre perigos, vai te mostrar oportunidades de reconexão. Porque oração não é monólogo onde você só fala, é diálogo onde você fala e escuta. E a parte de escutar é às vezes mais importante que a parte de falar. Então, quando você estiver orando, depois que você terminar de apresentar seus pedidos, fica quieto. Fica em silêncio alguns minutos e ouve. Deus pode falar através de uma impressão no coração, através de um versículo que vem à mente, através de uma paz que de repente invade você, através de uma clareza sobre alguma situação. Não desperdice esses momentos, eles são preciosos. São quando Deus está te direcionando. E se você obedecer o que Ele te direcionar, você vai ver resultados sobrenaturais. Olha, antes de eu te dar as instruções finais de oração, eu preciso que você faça uma coisa. Este vídeo foi feito com muito amor e oração exatamente para ajudar você a salvar seu relacionamento. E eu sei que está ajudando porque você chegou até aqui assistindo. Mas tem milhares de outras pessoas com o mesmo problema que você e que não conhecem este canal ainda. Então, se você quer abençoar outras pessoas da forma que você está sendo abençoado agora, inscreva-se no canal agora para ajudar no crescimento. Deixe seu like para mostrar para o YouTube que este conteúdo é valioso e precisa ser recomendado para mais gente. E comente: eu oro todo dia pelo meu relacionamento, porque seu testemunho público inspira outras pessoas. Faça isso agora, antes de ir para o final do vídeo. Agora vou te passar a oração que você vai fazer todo dia daqui para frente. Pode escrever, pode gravar, pode salvar este vídeo para rever sempre. Esta oração é poderosa e tem mudado relacionamentos de milhares de pessoas. Então, presta atenção. Pai Celestial, eu venho diante do Senhor, coberto pelo sangue de Jesus, interceder pelo meu relacionamento. Eu clamo proteção divina sobre nós dois. Amarro agora todo espírito de separação, de divórcio, de traição, de frieza emocional. Quebro toda maldição geracional que tenta se repetir em nossas vidas. Desligo toda palavra negativa que foi falada sobre nós. Anulo todo pensamento de desistência que o inimigo tenta plantar. Senhor, coloca seu amor no coração dessa pessoa. Tira toda dureza, todo orgulho, toda teimosia que impede o relacionamento de fluir, e faz o mesmo em mim. Mostra onde eu preciso mudar. Dá-me paciência, sabedoria, mansidão, ensina-nos a nos amar como o Senhor nos ama. Guia nossas conversas, guarda nossas palavras, protege nossos pensamentos. Não permita que nada nem ninguém plante divisão entre nós. Eu decreto que nosso relacionamento prospera, cresce, se fortalece, que somos um em Cristo, que nada pode nos separar, porque o Senhor está no meio de nós.
Obrigado, Senhor, porque já está feito. Em nome de Jesus, amém. Você viu como essa oração é completa? Ela cobre proteção, quebra maldição, intercede pelo outro, pede transformação pessoal, declara vitória. Faça essa oração todo dia com fé. E pode adaptar, pode adicionar suas petições específicas, mas mantenha a estrutura. E vai ver milagres acontecendo. Mas deixa eu te avisar uma última coisa muito importante. Haverá resistência. Quando você começa a orar de verdade, quando você entra em guerra espiritual, o inimigo não vai gostar. Ele vai tentar te desanimar. Vai mandar pensamentos de não está funcionando. Vai aumentar os ataques por um tempo para tentar te fazer desistir. Vai fazer parecer que está piorando. Mas não caia nessa. Isso é sinal de que sua oração está funcionando. É sinal de que você está incomodando o reino das trevas. Então, quanto mais resistência você encontrar, mais você ora, não menos. Você insiste. Você persiste. Você não desiste. E se num pior cenário possível você orar, 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 e mesmo assim a pessoa decidir sair, decidir terminar, decidir que não quer mais, aí você precisa ter maturidade espiritual para aceitar. Porque livre-arbítrio existe. Deus não transforma ninguém em robô. Se a pessoa escolher ir embora mesmo com você orando, você solta. Você entrega nas mãos de Deus. E você confia que ou Deus vai trazer ela de volta no tempo certo, quando ambos estiverem prontos, ou Ele vai te dar alguém melhor. Mas você não fica preso, não fica amargurado, não para de viver. Você continua orando, mas agora pedindo cura para você, direção para o seu futuro, e deixa Deus ser Deus. Mas eu acredito que se você aplicar tudo que você aprendeu neste vídeo, se você realmente entrar em oração de guerra, se você decretar com autoridade, se você mudar o que precisa mudar, você não vai perder essa pessoa. Você vai ver Deus mover céus e terra para restaurar o que está quebrado e fortalecer o que está fraco. Então não desista. Ore, creia, declare e prepare-se para o testemunho. Se esta palavra impactou você, se você sentiu Deus falando diretamente ao seu coração, eu preciso que você faça 3 coisas finais. Inscreva-se neste canal, porque toda semana tem oração nova que vai continuar te fortalecendo. Deixe seu like para ajudar este vídeo a alcançar mais pessoas. E compartilhe com alguém que você conhece que está passando pelo mesmo. Seja instrumento de Deus na vida de outros. E comente seu testemunho se você já viu Deus agir através da oração no seu relacionamento, ou comente sua declaração de fé se você está crendo que vai ver milagre. Vamos formar aqui uma corrente poderosa de oração. Deus está no controle. Você não vai perder essa pessoa. Em nome de Jesus, amém.